Então, muito boa tarde a todas e a todos. Acho que por enquanto somos todas só, não é? Acho que somos todas por enquanto. Então, muito boa tarde a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Portanto, a maioria do nosso público aqui são as estudantes de Didática 1, do mestrado em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo no ensino básico e do mestrado em primeiro ciclo do ensino básico e Matemática e Ciências do segundo ciclo. Portanto, a maior parte do público vem desta turma. Depois também temos aqui outras alunas do mestrado em Educação Especial e Inclusiva, da Escola Superior de Educação de Santarém. Temos colegas do grupo Protestos, porque aliámos este encontro também a uma sessão que costuma haver sessões mensais da comunidade de professores Protestos, ensino e aprendizagem da escrita de textos. Se houver aqui mais alguém de outra proveniência que eu não esteja a saber referir, por favor, estejam à vontade também para se identificarem. Então, as boas-vindas a todas e muito obrigada pela vossa presença. E passo já a apresentar a professora Paula Cristina Ferreira, que amavelmente acedeu, eu diria, não só ao nosso convite, mas ao nosso pedido pela vontade de aprender com ela, com o seu saber e a sua experiência. A professora Paula Cristina Ferreira é professora do Departamento de Línguas e Literaturas aqui na ESE de Santarém. É membro do Centro de Investigação em Qualidade de Vida e colaboradora no Centro de Investigação, o CELGA ILTEC. Então, sem mais delongas, muito obrigada por teres aceitado estar aqui connosco neste final contigo sobre este tema que nos preocupa tanto e que nos ocupa também. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Agora, mais no final, estavas muito intermitente. Não te ouvi muito bem, mas deduzo, pronto. Muito obrigada e eu agradeço também o interesse e a presença de todas as pessoas que estão agora conosco. Falar Deve de ser a rede do nosso gabinete. Sim, sim. Mas pronto, mesmo com intermitências, desde que aconteça e que se vá conseguindo perceber, é o ideal. De facto, vou tentar falar apenas 25 minutos para depois darmos início a um debate, até porque se é uma sessão protestos, por norma, há sempre um momento bastante enriquecedor na parte da conversa, em que se fazem outras perguntas e se dizem outros, se levantam outros aspectos. Para não me atrasar, o que eu vou fazer aqui hoje é demonstrar-vos um percurso real, como dizia o título, real que surgiu na época da pandemia, mas pronto, isso já vos digo mais em pormenor. As atividades que trago só tenho desenvolvida aqui uma, porque vos quero explicar alguns aspectos, mas depois as outras são apenas a título ilustrativo, não é? Porque 25 minutos para falar de tudo não daria, então fiz uma seleção daquilo que me pareceu interessante e importante falar aqui convosco hoje e mostrar-vos. Não sei se já estão a ver. Podes colocar, nós já estamos a ver, sim, obrigada. Sim. Então agora sou eu que não vos vejo, vejo só uma tirinha de pessoas. Pronto, mas é o que é. São as vantagens e as desvantagens do online, não é? Pronto, então, muito brevemente, se eu começar a falar muito rápido, por favor, digam-me. Mas muito brevemente, este é o nosso plano, o plano para estarmos aqui hoje. Há um momento de partilha, que é o que vai acontecer agora de seguida, com dois, três aspectos: o contexto de intervenção, o perfil do aluno a quem aconteceu esta coisa fantástica de aprender a ler com alguma rapidez, e depois um percurso de intervenção. De como é que foi feito esse percurso, esses 2 meses. O pensar alto somos todos nós, portanto, depois da explicação e da exposição, e uns 5 minutinhos para o encerramento e um bilhete de saída. Portanto, então, podemos começar com um filme, ou a abordagem a um filme que eu gosto bastante, que é o Polar Express, e este é o meu bilhete de entrada.
No Polar Express, nós sabemos que uma das personagens principais, um dos meninos, recebe, uma das meninas, neste caso, recebe um bilhete a dizer acredita. E é precisamente, foi com este espírito que eu pensei, eu acreditei sempre que poderia ajudar aquela criança. E fiz muito bem em ter feito assim. O contexto de intervenção, como é que tudo isto surgiu? Foi o pai, o encarregado da educação, que conhecendo, e posso até cometer uma inconfidência, conhecendo a minha filha que está em Aveiro, mas é formada em bioquímica, lhe pediu ajuda porque o seu filho estava no terceiro ano e não sabia ler. Ora, a minha filha é bioquímica, mas é filha daqui de casa, não é? E sempre me ouviu falar em dislexia e dificuldades e ajudar e apoio, etc. E como vivíamos em tempo de pandemia, esta distância foi colmatada graças à grande plataforma Zoom. E as sessões decorreram 3 vezes por semana, inicialmente 3 vezes, portanto, no primeiro mês 3 vezes, e depois passámos a 2, outras vezes oscilávamos com 3, dependia muito também das nossas agendas, não tanto da criança, mas nossas. E foi assim que decorreu, surgiu esta necessidade. Portanto, eu estava em casa em Leiria, enviava os materiais atempadamente para Aveiro e depois a minha filha ia controlando e tirava muitas fotografias e filmava para eu conseguir ver o que o rapaz estava a fazer. Era um menino. Então, assim, dois ou três aspectos que são importantíssimos para percebermos depois o percurso. A nível familiar, portanto, foi o pedido do encarregado de educação e que estava muito preocupado, estávamos em março. O aluno não estava a conseguir ler e ele sabia que o filho tinha imensas dificuldades na leitura e achava estranhíssimo o miúdo não conseguir ler. Do ponto de vista do aluno, o que é que nós temos? Temos uma criança de terceiro ano que não conhecia o alfabeto todo, portanto, na primeira sessão foi muito de apalpar terreno, e perdoem-me a expressão tão popular, não conhecia o alfabeto todo, portanto, não conhecia as letras todas, conseguia ler apenas algumas palavras, portanto, as palavras que tinham as letras que ele conhecia, obviamente, e palavras muito pequenas. E não conseguia fazer, a nível da matemática, não conseguia fazer qualquer tipo de cálculo. Contas em pé, como eles dizem, ou contas na horizontal, 2 mais 2, 5 mais 8, 3 mais 8, não conseguia. A título de sua personalidade, tinha uma baixa autoestima, mas em relação à escola, e o que era para mim uma vantagem. Ou seja, o facto dele ser também, ou ter as outras características que estão aqui abaixo, portanto, ser observador, colaborava muito bem, era bastante crítico, criativo, muito divertido, tem um sentido de humor incrível, e uma paixão pela dança, pela música, pelo teatro, portanto, ele é assim muito dramático e faz leituras, fazia leituras muito expressivas, muito intensas. Pronto, estas características da sua personalidade, apesar de ele ter baixa autoestima em relação ao que se passava na escola, que depois já concretizo um pouco mais, eram características boas. E vi há pouquinho a professora Maria Cristina Ferreira, que está aqui connosco, da Escola Paula Frassinetti. Muito devo à formação que tive com a professora Helena Serra. E não poderia deixar de dizer isto, porque é uma excelente senhora que nos passa muito a mensagem de como o que é amar um disléxico e auxiliá-lo a vencer. Em relação à escola, e não me alongando, o aluno estava numa turma mista, portanto, de segundo e terceiro ano, e de acordo com os escritos da professora e o que o aluno também dizia, ele estava a turma estava dividida por grupos, em mesas redondas, várias mesas, e ele pertencia ao grupo dos alunos do segundo ano. E usava os manuais do segundo ano.
embora tivesse no seu espaço os manuais de terceiro, porque ele estava no terceiro e os pais tinham pedido os manuais, mas não os usavam. Isso era um forte fator de desmotivação para ele, porque ele dizia que conseguia fazer as coisas do terceiro ano, mas que a professora nunca o deixava fazer ou realizar os exercícios. Também não era bem assim, não é? Porque nós sabemos que isto é a perspectiva da criança, é a perspectiva do adulto. Sabemos que depois, perante um manual de terceiro ano, ele tinha, de facto, muitas dificuldades. O manual de terceiro ano ele conseguia resolver, mas se fosse sempre o material todo adaptado. Na escola, a professora havia já feito uma referenciação, portanto, já tinha levantado a questão de que era um jovem, um menino com dificuldades, e estava à espera de fazer a avaliação. A avaliação seria feita, a avaliação cognitiva global, seria feita pelo psicólogo do agrupamento. Posso adiantar que esta avaliação tinha sido pedida antes do Natal e chegou precisamente no final do ano, em junho. Portanto, esteve-se um ano letivo à espera da avaliação. Bem sabemos que os psicólogos são poucos em cada agrupamento, ou às vezes é o mínimo possível, dois psicólogos, e que de facto os problemas são muitos. Não me posso alongar, tenho medo de despachar. Bom, foi feito um diagnóstico por mim, um diagnóstico informal, porque estávamos à espera do diagnóstico formal. Sabemos que os psicólogos fazem, num primeiro momento, a avaliação cognitiva global para despistar outros problemas mais graves, mais sérios, e que depois também aplicam testes para verificar se a criança tem dislexia. O diagnóstico que eu fiz foi informal, portanto, considerando as áreas instrumentais e as académicas, fui fazendo exercícios, verificando como é que estava a consciência fonológica, a leitura de pequenos textos, claro, reconhecimento de letras, alguns exercícios de consciência fonológica e recurso também ao modelo multissensorial, ou seja, com base na percepção visual, auditiva, organização espaciotemporal, etc. Fiquei sem dúvidas. Era um quadro de dislexia. As sessões que depois estruturei, eram de intervenção especializada e tinham sempre dois momentos de ordem flexível, portanto, ou áreas instrumentais e depois as áreas mais académicas, com foco na leitura, escrita e oralidade, ou então começava ao contrário, ou intercalava. Porquê? Porque há momentos em que estes alunos, ficam muito cansados e não dá para continuar, mas como queria rentabilizar o tempo de forma útil, portanto, intercalava os exercícios. As áreas instrumentais, para quem não está familiarizado tão bem quanto com estas questões, são as da psicomotricidade, portanto foram feitos exercícios de lateralidade, motricidade fina e ampla também, porque ele fazia lá na sala e eu via, a parte do esquema corporal, orientação espacial temporal, percepção visual auditiva, portanto, todos estes exercícios mais instrumentais para desenvolver as diferentes competências tão necessárias à área académica e não só, à vida também. Por exemplo, a leitura, não é? Depois foram feitos exercícios sempre de leitura, de escrita e de compreensão e expressão oral. Os esquemas estão num livro que publiquei mais tarde. O plano que eu estabeleci, depois deste diagnóstico informal, foi começar pelas vogais pacíficas, portanto, o que é que eu chamo vogais pacíficas? Aquelas que ele conhecia. Conhecia as vogais abertas e as médias, as nasais, nem tanto. Os ditongos, passámos aos ditongos também, primeiro os orais, depois os nasais. Depois, aqui havia uma vantagem muito, muito interessante. Muitas das crianças que entram no primeiro ano do primeiro ciclo são crianças
com alguma imaturidade. Não serão todas, mas com alguma imaturidade. Aqui eu tinha a vantagem de ser um menino do terceiro ano que estava a aprender a ler, portanto, com alguma maturidade. Portanto, maturidade de uma criança de 7 8 anos, na altura. E aqui permitiu-me também ajustar o percurso. Comecei pela letra, pelo grafema Ré, o vibrante, portanto, o Ré e o R. Para quê? Para depois conseguir logo, mais rapidamente, aceder aos grupos consonânticos, o gres, bres, dres, não é? De seguida, passei ao dígrafo e depois às consoantes mais soltas. Soltas, diferentes e não... E uma de cada vez, uma coisa de cada vez, como se costuma dizer. Porquê? Por exemplo, os disléxicos, por norma, confundem muito o som FV. Este FV, se for lecionado os dois na mesma sessão, ou um em cada sessão, mas seguidas, fica muito próximo e não há tempo de automatização de um deles. Por isso é que eu digo aqui, uma coisa de cada vez, espaçadas, portanto, estes pares mais afastados um do outro, para que a confusão e houvesse tempo para o estímulo. O estímulo, a automatização e a estabilização do som, o fonema grafema, para depois se avançar para outros. Depois, os grupos consonânticos com L, ou seja, ble, gle, gle. Depois, sempre, muita leitura e interpretação. O outro dígrafo e escrita, obviamente, também escrita decorrente da interpretação do texto lido, cópias editadas com foco. Estas cópias editadas com foco era no sentido da insistência daquele som. Claro que uma cópia ou um ditado, por muito pequeno que seja, muitos sons surgem, fonemas e grafemas, mas o foco seria um som que já vos mostro em particular. E depois textos orientados para escrever, mas a partir de sequências que existem imensas no Pinterest, e estou a fazer publicidade, imensas, bonitas, agradáveis. Os manuais também têm, portanto, sequências narrativas, que dão sequências narrativas, que permitem criação de diálogo. Olha, por exemplo, agora estou a pensar que me esqueci de colocar um exemplo dessa sequência. E exercícios de matemática. Mais tarde, portanto, o nosso foco, portanto, mais tarde, maio, já em finais de maio, foi quando começámos a abordar as questões matemáticas. Os grupos consonânticos, mostro-vos agora um material muito rapidamente. Aqui o objetivo era ler estas palavras, vimos o que é que era, o que é que significava cada uma, ele sabia o significado de quase todas, e estivemos a ler calmamente e a ver o que é que ele sabia sobre estes conceitos. Depois passámos, agora vou passar rápido, passámos à leitura o mais rápido possível, uma vez que já tínhamos trabalhado os sons g, yure, gr, gr, grosso, grelhador, grelhar, grisalho, ogre. E fizemos esta leitura algumas vezes e depois é que avançámos para estas. Portanto, uma de cada vez, que estão organizadas pelas vogais, se repararem. Portanto, o A, E, I, depois estavam e o O também. Outra vez as mesmas palavras, portanto, para sistematizar. Depois, um outro som, mas isto já foi noutra sessão, portanto, eu tenho o mesmo PowerPoint, mas noutra sessão, com o mesmo objetivo. E depois ler várias vezes. Mas primeiro trabalhar a palavra por si, ou seja, o que é, o que significa, como é que se usa, conversar sobre isso. Este PowerPoint, depois, não era depois, era em todas as sessões, havia exercícios de consciência fonológica e depois socorri-me de muitos materiais que estavam também na internet. Aqui já é um material diferente, portanto, um material com foco nos ditongos,
e gostava de destacar o seguinte: para que haja, e é isto que eu defendo ao longo destes anos todos ao trabalhar com disléxicos, tem de haver um plano definido e um plano sem pressa. Uh, porque é que eu digo isto? Porque é necessária automatização, um plano insistente, com exercícios adequados ao aluno, um plano em que seja coeso os materiais que as pessoas usam, porque tudo faz sentido. Se eu faço um ditado, o ditado tem de ser o som que nós estamos a trabalhar, o som e depois a escrita. Se faço uma cópia, essa cópia não é divergente, é para copiar palavras, frases, que não é um som divergente, é um som que vai insistir na mesma exploração. Se faço crucigramas, que é o que acontece aqui, crucigramas, sopa de letras, etc., é com as palavras da história que acabamos de ouvir e falar e ler. Não é com outra história, não é com outras palavras, porque só assim é que se treina a memória a curto prazo, que é uma característica de muitas pessoas com dislexia, que é a memória a curto prazo mais fraquita. Depois os exercícios, pronto, exercícios de outro género, mas que treinam bastante a atenção e a organização espacial, podem ser estes ou outros, mas é só a título de exemplo, em que eles precisam de estar bastante concentrados. Estes exercícios, apesar de ele ficar cansado, eram exercícios que ele adorava fazer porque lhe parecia que estava a brincar, não é? Tinha a parte mais lúdica. Aqui mostro-vos um percurso dos, um percurso de sessão, digamos assim, de consciência silábica e fonémica, neste caso com o som V e o grafema V, percepção visual e lateralidade. Portanto, um exercício de lateralidade, esquerdas, direitas, depois o som das sílabas, depois procurar ler estas palavras, a seguir, ver as palavras. Vejam que o exercício 3, pintar de amarelo as palavras que consegues ler. Aqui os exercícios também a promoverem a autorregulação, o controle daquilo que eu sei e do que eu não sei. Pronto, aqui mais a leitura de outras palavras, como pintar bolinhas, do exercícios naturalmente mais infantilizados, ouvir o poema 2 vezes, portanto um exercício de memória, e memorizar. Não há aprendizagem sem memória. A memória é o que faz de nós pessoas, não é? E então esta aprendizagem é preciso memorizar, seja o que for. E há pequeninos exercícios para memorizar. Neste caso seria o V, que era o fonema alvo, fonema grafema. O vento inventa ventanias com 1000 maneiras de voar. Vai e vem e vai, vira e revira, nunca para de superar. E a história que depois se seguia era uma história com o som V. Depois circundar aqui os Vs no alfabeto, várias vezes. Um um outro aspecto que eu gostaria de vos destacar era, escrevi algumas histórias de propósito, porque aquilo que encontrava não me agradava e então, com falsa modéstia, dizia, não, eu vou produzir uma história que eu sei aquilo que ele quer ouvir e precisa de ouvir. Pronto, esta é uma das histórias narrativas pequenas, simples, até porque não tinha tempo, não é? 3 vezes por semana estar a criar histórias, mas partilho convosco esta. O rei Rui vive no castelo com a rainha Aurora. O rei Rui e a rainha Aurora têm coroas de ouro e rubi. O trono do rei Rui é uma cadeira de ouro bonita com pés de ouro com ferro. O rei adora fruta, peras, amoras e romãs. E tem um burro, o Rarreco, com boas ferraduras e um gorro bonito. Ela adora torradas. Olha, aqui enganei. Ah, não, está bem. O seu anel de ouro amarelo e a sua garrafa verde. Tem uma coruja, a Ralira, é rápida. A torre do castelo do rei Rui tem um muro alto e ele tem uma armadura de ferro para a guerra. A rainha Aurora adora reinar com o rei Rui. Pronto, é claro que há uma insistência no som, há aqui algum. Fui beber a ideia também aos materiais da professora Paula Teles,
da psicóloga, desculpem, da psicóloga Paula Teles e do método fonomímico, em que o objetivo é trabalhar um fonema, aqui o re e o re, e rapidamente o aluno percebia qual era o foco e percebia as diferenças. Quando é que usa o re, quando é que usa o re. E as regras eram ditas por ele, portanto, era sensibilizado para ser ele a descobrir a regra de utilização. Portanto, os textos são fonografemáticos, não é? E a exploração seria sempre, foi feita sempre uma exploração oral, de compreensão, para ele ir buscar ao texto as perguntas, depois passava-se a uma exploração mais escrita, com as perguntas clássicas de interpretação, e foram feitas, por isso é que eu tenho ali aquelas tabelas em baixo, várias medições. Ele já sabia que não lia o texto apenas uma vez, seria sempre várias, às vezes 5 vezes, depois deixámos de marcar as vezes que lia para passarmos a marcar o tempo de leitura. Não, perguntam-me, porquê que não fez logo medir o tempo de leitura? Porque ele não sabia ler. Eu não precisava de estar a pôr o dedo na ferida. Portanto, quando o aluno já começou a sentir-se à vontade e corajoso na leitura do texto, foi quando nós começámos a medir o tempo. Porque para um texto de 115 palavras, a primeira leitura, naturalmente, era mais demorada, depois uma segunda leitura, depois da exploração, não é logo de seguida, é mais tarde. Depois da exploração, depois de vermos as palavras, de irmos à procura do texto, no texto, para encontrar uma resposta de compreensão, etc. Depois desse percurso surgia a nova leitura. Continuávamos a sessão com outros trabalhos e quase no final da sessão ele ia ler outra vez o texto. E medíamos, e ele próprio percebeu aquilo que vocês sabem, não é? Quanto mais lemos, melhor lemos. Que a terceira leitura era sempre a melhor. E isto era ótimo para ele, porque ele depois gostava de ir ler em casa e o trabalho de casa era sempre ler 10 minutos por dia. A inversão de papéis é uma atividade que eu recomendo, poderá não ser para todas as pessoas, mas para ele funcionava muito bem. Era tudo sobre a forma de desafio e era ele que me fazia as perguntas. Depois de ler o texto uma, duas vezes, ele entendia o texto e era ele que me fazia perguntas. Perguntas às vezes muito óbvias, muito literais, mas o objetivo era que ele conseguisse manifestar a compreensão do texto através do questionário que ele próprio construía. E funcionava muito bem, ele gostava. Não é? Escrita foi sempre também um caminho obrigatório. E este é um dos textos que ele escreveu a meio do tempo. Está-se aqui só metade, eu não quis ocupar, havia uma outra folha, portanto ele continuou. Não quis ocupar mais espaço do diapositivo, por isso é que só tenho aqui uma página. Vejam como a caligrafia é uma caligrafia bastante agradável, bonita, não será perfeita, obviamente, mas bastante agradável, e vejam as incorreções ao nível da ortografia. O Junho, não, desculpem, o Aveiro, eu não assinalei aqui o Saímos, porque este é o texto puro, não é? Sem intervenção. A pontuação existe, os parágrafos não, mas este texto foi passado a limpo. Ele escreveu uma vez sozinho no caderno e depois, como achava que era do terceiro ano e precisava de escrever a caneta, ele escreveu a caneta porque a professora dizia como ele cometia muitos erros. Eu percebo a perspectiva da professora que estava sempre a apagar e a emendar e etc., que escrevesse sempre a lápis. No entanto, ele dizia, mas eu já estou no terceiro ano, os meninos do terceiro ano sabem escrever a caneta, eu também quero. Portanto, há aqui, bom, enfim, reticências. Este papelinho, este post-it cor-de-rosa, foi construído por nós, na sessão, quando trabalhámos o X.
E então estivemos a pensar em palavras que tivessem o X. E ele levou o papel para casa, que era para ir olhando para estas expressões ou estas palavras durante o tempo e podia até fazer cópias se ele quisesse. Mas o objetivo era depois, na sessão seguinte, trazer o papelinho. Ok, pronto. Sim. Aqui é mais um produto, não gosto da expressão produto final porque ela torna-se redundante, não é? Mas é um dos muitos produtos. Poderia mostrar-vos mais, mas o aluno estava em Aveiro e eu a acompanhá-lo à distância. Portanto, tenho fotografias, porque pronto, as fotografias era a forma como eu tinha depois a maneira de lhe dar feedback. Podes passar à frente? Pronto, aqui alguns, só para vocês terem noção de a dificuldade que o aluno tinha mesmo na disciplina da área da matemática. Começámos com estas fichas muito, muito básicas de primeiro ano até, de 4 laranjinhas, 4 mais 4, e depois fazer o cálculo vertical e horizontal. Depois passámos por outros exercícios do contar até 20, mas o material era explorado ao seu limite, em que faríamos outras contas e começámos também a fazer cálculo mental, 8 mais 2, 16 mais 4, 20 mais 25, não só o cálculo mental, mas também em papel. Foi também uma grande, grande conquista, inclusivamente o aluno não conseguia fazer o transporte, não é? Aquilo do vai um, vai dois, não conseguia, era uma operação que ele nem sequer sabia como se fazia. Passa à frente. Aqui, podes passar para o outro. Pronto, já no encerramento, mas este aqui não é encerramento, é uma reflexão. Partilho convosco aqui a definição de dislexia muito recente, é de outubro de 2025, da Associação Europeia de Dislexia, em que nos contempla não só os problemas associados à leitura, mas também associados à escrita e a incapacidade que isso pode gerar. Acredito, e em jeito de despedida, porque o importante também é agora conversarmos um bocadinho, acredito verdadeiramente no meu lema ao trabalhar com estes alunos, que é insiste, não desiste. Estas sessões especializadas, muito de foco no aluno, 1, 2 alunos, 3 no limite, portanto, um pequenino grupo com estas características, e tem de ser algo muito focado na facilidade, o que é que o aluno consegue fazer, mas também focado na dificuldade, que é para ultrapassar através de estratégias muito cientificamente comprovadas e de promoção das competências daquele aluno, que elas existem, mas estão ainda enferrujadas, precisam de ir aos treinos ou aos ensaios, como queiram. Muito obrigada por me ouvirem, desculpem este contratempo informático, mas pronto, aqui estamos para conversar um pouquinho. Vou tentando ligar-me através do computador, se conseguir, melhor. Daqui a pouquinho falamos mais um pouquinho sobre o bilhete de saída. Obrigada. Agora estou disponível para as vossas Eu estava a falar sem som, estava a agradecer-te, a agradecer-te muito, e também tu foste aqui fiel ao teu lema neste contratempo, insististe e não desististe de nós e aqui continuas connosco. Então, eu paro de partilhar agora ou ainda precisas? Não, podes parar, sim, Posso podes parar? tirar. Pronto. Então, passo a palavra aqui ao nosso público e temos aqui uma sessão muito, muito composta, digamos assim. Temos 48 pessoas aqui na sessão. Portanto, passar-vos-ia a palavra para questões, para comentários. Temos aqui estudantes, temos aqui professores. Professores do primeiro ciclo, inclusivamente, também vi aqui alguns colegas entrarem do grupo Protextos. Eis-me. Que bom, apareces novamente. Funciona.
Alô, alô? Sim? Ok, muito bem. Pronto, não sabemos quanto tempo é, mas enquanto der. Portanto, aproveitemos. Há Sim, bocadinho havia uma mãozinha no ar que depois desapareceu. era a professora Maria Cristina Ferreira, Exatamente, agora a Maria Cristina. Por da favor, Paula, da Cristina. Paula Sim. Francinetti. Ok, antes de mais, muito boa tarde. Obrigada à colega pela partilha e ao grupo pela iniciativa. Acho que são iniciativas destas são mesmo importantes porque vêm, no fundo, demonstrar ou mostrar, nomeadamente aos estudantes também e aos professores que não tiveram acesso a esta forma de trabalho, um conjunto de estratégias, de iniciativas que foram tomadas e também parabéns à colega, à professora Paula Ferreira, porque acho que até desculpa-me que eu deixei de vos dizer, pela generosidade, vamos dizer assim, em pegar nesta situação, não é? Neste caso, porque a diferença faz-se com cada um, não é? E, portanto, é menos um que ficou para trás, não é? Menos uma criança que fomos deixando. Esta ideia de chegarem ao terceiro ano sem saber ler é algo que qualquer um de nós nos tem que fazer pensar e agir, não só pensar, mas também agir o que fazer com eles, não é? Eu não sou, eu sou professora, faço formação de professores também no Porto, na Escola Superior de Educação Paula Francinetti, e fui, como dizia há um bocadinho, estou aqui um bocadinho por iniciativa, por indicação de uma colega do grupo que partilhou comigo o link e portanto eu entrei aqui um bocadinho de convidada, sem ser convidada, mas fiz-me convidada, E porque tive muito realmente bem, muita fez muito bem, curiosidade, Cristina. É tive muito muita bem-vinda. curiosidade e fui ouvindo aquilo que foi sendo aqui dito e fiquei aqui com uma dúvida, porque também foi rápido alguma informação que passou e fiquei com uma dúvida. Estamos a falar de um aluno do terceiro ano de escolaridade, mas que de facto não, sabia algumas letras, conhecia algumas letras do alfabeto e tinha naturalmente dificuldades na leitura. A dada altura pareceu-me ouvir falar na consciência fonológica, num trabalho que seria feito. E este aluno tinha, foi feita alguma avaliação do nível de consciência fonológica deste aluno, nem que fosse informalmente, para além deste Eu, diagnóstico de dislexia? eu fiz o diagnóstico informal, de acordo com os conhecimentos que tenho. Depois, ao receber o relatório da psicóloga, a psicóloga também tinha feito alguns exercícios e algumas provas de consciência fonológica. Sim. Eu comecei com exercícios muito simples da divisão silábica, ao nível da consciência da sílaba. Depois fomos embrenhando, não é, para o fonema e a intrassilábica, mas isso foi ao longo dos tempos, sim. Foi uma constante. Sim, porque eu não sei muito pouco sobre dislexia, não, como digo, na Escola Superior de Educação Paula Francina, nós temos uma referência nessa área, a professora Helena Serra e a equipa que trabalha com ela, e portanto, geralmente deixamos essa parte para quem sabe da matéria, mas fazemos a formação dos casos, não é? Das situações que, enfim, que não contemplam essa especificidade. Mas aquilo que nós sabemos, e sabemos já há algum tempo, é que algumas das situações que às vezes até se confundem ou aparentemente parecem ser dislexia, muitas vezes são problemas de consciência fonológica não trabalhada ou não ativada Uhum. até na altura de vida, não é? Hoje em dia sabemos que estas dimensões da consciência dos sons, o brincar com os sons, o saber distinguir oralmente os sons, o ser capaz de identificar, por exemplo, onde é que temos se este som existe na primeira sílaba ou na sílaba final, a noção de consciência de rima, consciência, enfim, da própria sílaba, são dimensões que começam a ser trabalhadas ou devem começar a ser trabalhadas a partir dos 4 anos de idade. Estamos a falar do pré-escolar e do Claro. papel que as próprias OCEP contemplam, não é? E depois são situações que, mesmo às vezes quando são trabalhadas, nem sempre são trabalhadas de uma forma sistemática e esse caráter sistemático é que é de facto importante, não é? E também sabemos que, à medida que os meninos também aprendem a ler, a própria aprendizagem de leitura também aumenta a consciência fonológica. A dada altura não é, há um benefício mútuo nas duas competências. Sim, sim, Eh, e e, até porque a maior parte das dislexias tem um problema ao nível do déficit fonológico, não é? Daí nós insistirmos tanto, agora já da parte enquanto professores, insistirmos tanto com as nossas alunas de educação básica,
na importância da consciência fonológica, mesmo na creche, no pré-escolar, no primeiro ciclo, porque de facto é um preditor de sucesso na leitura e na escrita, naturalmente. Sim, e há uma dúvida que depois com que essa altura eu fiquei quando a certa altura ouvi dizer que os disléxicos por norma confundem o F e o V. Estava-se a referir mais concretamente aos sons, imagino. Ao som, sim. Ok, sim. E som que depois se transforma em erro ortográfico, não é? A confusão Sim, na oralidade sim, depois passa para a escrita, não é? claro, E não passa para a escrita, porque isso acontece muitas vezes, às vezes não conseguimos estar atentos a todos, não é? E acontece muito isto, é que nós às vezes só damos por ela quando eles escrevem, trocam as letras. Por exemplo, o F e o V é muito claro que o que está ali em causa não é uma confusão entre letras, que são letras muito diferentes, não é? Se fosse o P claro, e claro. ou o D, ou o Q de Quá, Sim, não é? São letras que é mesmo desenho, mas visualmente, muda sim, a posição da haste, mas aqui não é? Portanto, e aí eu acho que é muito importante, eu às vezes insisto muito nisso com os meus alunos, insisto muito nesta necessidade de conhecerem os sons e de fazerem um trabalho até muito minucioso com a distinção, por exemplo, porque é que o F e o V se confundem? Porque têm o mesmo ponto de articulação e o mesmo modo de articulação. E, portanto, como isso acontece, é natural que ao ouvido também seja difícil distinguir, como acontece com o P e o B, com o T e o D, portanto, e claro. daí fazemos aquele trabalho com os pares mínimos e eles irem percebendo que com palavras em que só muda aquele som, eles perceberem que são palavras diferentes porque muda aquele som. Portanto, eu acho que isto ajuda também muitas vezes a perceber. Às vezes os alunos, quando estão na formação, não compreendem tanto porque é que temos que, por exemplo, saber conhecer os símbolos do Se é alfabeto fonético surda, se é internacional sonora, ou sim, leitura de alfabeto fonético internacional, ou até escrever. No fundo, eu costumo dizer que é um bocadinho, é pôr-nos nos sapatos daqueles meninos pequeninos que vão aprender a ler e a escrever. E nós, enquanto formandos, também aprendemos a ler e a escrever usando um outro sistema de escrita, que é o alfabético, e que nos ajuda a pensar sobre os sons, não é? Acho que é claro. muito interessante estes exemplos práticos para se perceber de onde é que vêm muitas vezes estas dificuldades e evitar esta confusão entre as letras e os sons, não é? E só Certo. conhecendo bem os sons e E se tendo me uma permite forma de os aqui, representar. certo. E obrigada pela sua intervenção. Se me permite aqui a sugestão, realmente os pares mínimos funcionam, mas será uma terceira etapa, isto em percurso de intervenção. Como eu dizia, uma coisa de cada vez, não é? Uma coisa de cada vez, um som, uma letra. Se nós começamos, aqui neste caso do FV, a trabalhar o V, a letra V, o som V, depois insistir ao longo ali de várias sessões, vários trabalhos de leitura, de percepção visual, auditiva, muito V, não é? Várias sessões. Depois colocar até outros no meio mais distintivos, mais diferentes. A seguir, passar ao F, não é? À letra F, para ser mais fácil de identificarmos o que estamos a dizer. O som F, fazer o mesmo, insistir, ler, copiar, escrever, produzir, o que for, insistir. Numa terceira etapa, isto no caso das dislexias mais graves, ou as moderadas e as graves, numa terceira etapa, então aí sim, já fazer a distinção FV. Faca e vaca é igual ou diferente, não é? E ele tem de distinguir, mas quando vai distinguir, a distinção implica uma identificação a priori. Primeiro identifico, depois é que eu distingo. Ora, se ele está a confundir, precisamos de trabalhar muito bem primeiro a identificação e o uso, não é? A aplicabilidade, para depois, numa terceira fase, digamos assim, do par mínimo, o F, o V, numa terceira fase, então, já usar indiscriminadamente, digamos assim. Já é um texto que pode ser um ditado, pode ser um jogo de palavras, que tenha as duas e ele tenha de distinguir. Mas começar, por exemplo, com a distinção do par mínimo e distinguir palavras que têm F e V, continuamos a alimentar a confusão. É uma coisa de cada vez. Primeiro um som, depois o outro, e depois então exigir a distinção. Porque a distinção também vai contribuir para a automatização. Não é?
Sim, com estes alunos, sim. Com crianças que não tenham dislexia, é mais fácil um percurso não tão longo, não é? É tudo mais rápido porque naturalmente não se confundem. Ana, força. Desliguem só o som, os outros participantes que não estão a falar. Pronto, Ana, força, podes ligar o micro. Eu estou a ouvir isso e estou-me a relembrar muito da minha infância, porque eu, quando andava no primeiro ciclo, eu tive alguns testes por causa de saber se tinha ou não dislexia, e depois acabou-se por perceber-se que não, que era só déficit de atenção e concentração. Mas eu andei na mesma na terapeuta da fala por causa mesmo destes aspectos dos Bs e dos Vs, dos sons de Zs, e por acaso, ao ouvir isto tudo, está-me pronto, a relembrar esta parte da minha infância, porque efetivamente eu fazia isto tudo, pronto, não tinha a dislexia, mas fazia estas trocas todas, mesmo a escrever e mesmo às vezes a falar, e agora pronto, é aquela ligação, e acho pronto, interessante o facto de estar a fazer esta ligação. Que a consciência fonológica é para todas as pessoas que vão aprender a ler e a escrever, não é só facilita a vida a toda a gente, não é? Por isso se canta muito na educação pré-escolar, se fazem muitas rimas, muitos jogos, precisamente para que a criança já produza. Olha, uma outra professora da escola Paula Fracinetti, a professora Rosa Lima, que também estudava as questões de aquisição da linguagem, perturbações da linguagem mais sérias. Ela dizia isto é bom para toda a gente, não é só para quem tem as dificuldades. Não, é um processo adequado, correto, para entrarmos no mundo das letras, portanto, na aquisição da leitura e da escrita, de uma forma mais eficiente. Há aqui questões, por exemplo, que eu gostaria de partilhar convosco, se não houver mais perguntas, também não quero falar eu o tempo todo, quero que seja uma conversa. Olha, por exemplo, e foi uma coisa que eu tentei perceber, e percebi depois no final do ano. A professora com este aluno não indicava os trabalhos de casa de terceiro ano, eram sempre trabalhos de segundo ano. E as tarefas de leitura, os outros, era o que ele dizia, e depois confirmou-se com o encarregado de educação, os outros alunos sabiam sempre que texto iam ler. Isto na prova de leitura expressiva. A professora dizia, na segunda-feira vai haver leitura expressiva, vocês vão ler, treinar bastante bem estes textos, o texto da 22 e depois o texto da 23. No caso daquele aluno, a professora dizia, tu vais treinar a tua leitura em casa, depois cá na aula, logo se vê. E ele achava isso injusto, porque os outros meninos sabiam qual eram os textos que deviam treinar, que seria ali aqueles 2 ou 3, que depois logo se via qual iam ler. No caso dele, no teu caso, não, tu não vais ler os textos do terceiro ano, depois logo se vê. Lê o que tu quiseres nos textos do segundo. E eu uma vez disse, olha, tu vais fazer assim, dizes que queres ler um texto do terceiro ano, porque tu consegues, porque nós trabalhámos, há pouco não disse, nós trabalhámos com o manual do terceiro ano, que não era feito na escola e era resolvido connosco em sessão, e adaptado, não é? Tu vais pedir à professora para ler um texto do terceiro ano. Mas ela não vai deixar. Vai deixar sim, porque tu és corajoso. E a professora deixou, claro, não é? A professora deixou. Quando ele lá chegou, então que texto é que tu vais ler? Tu vais ler aquilo que tu gostas mais. Qual é o texto que tu mais gostas de ler? É este. Então diz à professora que queres ler esse texto. O aluno leu maravilhosamente. Não sabia o texto de cor. Ele diz, olha, sabes, Paula, eu tinha as mãos molhadas. Ele estava a transpirar das mãos, leu o texto, que era o texto que ele mais gostava, e a professora, agora é a parte negativa, em vez de lhe dar os parabéns, perguntou: como é que conseguiste?
reticências. Pois é, pois é. A aula não lhe permitiu o que as sessões lhe permitiram, não é? Eu fui retendo aqui tantos valores da tua atuação. Olha, em primeiro lugar, esta sensibilidade que tu tiveste de dares tempo também para que a autoestima dele fosse sendo robustecida e oleada, como a professora Luísa, que eu penso que estava aqui, não sei se está, se não, mas foi uma expressão que eu sempre ouvi da professora Luísa e que me ficou sempre, olearmos a autoestima, não é? Esta metáfora. E tu foste contribuindo para ele olear esta autoestima, a sua relação com a escrita, com a leitura. E quando ele já estava mais capaz, então desafios mais em conformidade com essa capacidade, não é? E muita insistência. Vi aqui muitos ecos também dos diálogos que temos tido em aula, dos valores didáticos que temos aqui ressaltado. Esta insistência, esta repetição, este vagar, este dar tempo à prática, porque não é dizer, anunciar, mostrar e fazer 2 ou 3 coisas e já está. É preciso mesmo esta dedicação, e tu também enfatizaste isso, e a autorregulação aqui também, a questão da fluência leitora e de como ela foi sendo trabalhada de forma tão consciente. Depois esta coisa de sempre do som à letra, do concreto ao abstrato, os exercícios com foco, com propósito, fosse cópia, fosse ditado, mas tudo tinha um foco, não é? Trabalhar determinado som e representação gráfica desse som. A inversão de papéis, achei também um primor ter salientado essa estratégia, não é? Reparem, ensinar a alguém, segundo a pirâmide de aprendizagem, ensinar a alguém é uma das melhores formas de nós aprendermos, e portanto tu deste essa possibilidade a este menino e aconteceu, a coisa aconteceu, não é? Olha, deixa-me só partilhar, desculpa Sim. interromper, agora a propósito disso, uma das coisas que ele era muito perspicaz, como eu disse, uma das coisas que ele gostava de perguntar, dizia-me sempre assim: tu por acaso sabes? Fazia sempre assim com o dedinho no ecrã. Tu por acaso sabes qual é a terceira letra da palavra Aurora? A Aurora, por exemplo, naquele texto do Rui, do Rei Do Rui, Rei não é? Rui. Que o Rei Rui, que tinha a Rainha Aurora. Por acaso sabes? Ou seja, ele fazia as perguntas que eu lhe fazia a ele também, sob a forma de desafio, de brincadeira. Por acaso sabes qual é a terceira sílaba? Pronto, fazia estas perguntas e neste jogo, nesta inversão de papéis, que foi extremamente importante, que funcionou como uma brincadeira, como um desafio, ele estava a ativar imensa linguística, imensa Exatamente. competências da leitura, da aprendizagem da leitura e da escrita. Era sílabas, era a terceira letra, o som das vogais às vezes também perguntava. E por acaso este som é grande? Ele dizia-me, é grande ou é pequeno? O grande e o pequeno dele era aberto ou fechado. Não é? Esta inversão de papéis era uma forma de aprender para ele. E desculpa interromper-te, desculpa. Não, Paula, não peças desculpa, nós queremos é ouvir-te. Eu estava só aqui a te procurar fazer uma transição e tenho aqui uma outra questão, mas eu não quero monopolizar, eu quero primeiro que dar a vez e a voz a quem temos aqui, às estudantes, às colegas professoras. Olha, eu achei curioso tu falares da ordem pela qual foste ensinando. Essa é uma das perguntas que as nossas alunas às vezes nos fazem. Então, mas por que ordem ensinamos? E tu foste explicando um bocadinho essa ordem. Tu podias falar-nos um pouco mais, para este caso concreto deste menino, não é? Podes falar-nos um bocadinho mais sobre isso? Sobre a ordem Sim. de lecionação? Sim, posso. Este percurso não era um percurso comum, não é? Porque foi como eu disse logo no início, era uma criança que já estava na escola há 2 anos e meio, não é? Porque estava no terceiro ano em março, já mais no final do ano, e não é um percurso comum, não é? Numa criança que entra no primeiro ano, em setembro, etc. Portanto, um dos meus alicerces foi a maturidade dele, como eu disse também no início.
Aqui a ordem, como eu disse, foi a ordem daquilo que eu percebia que era as dificuldades ou as facilidades dele. Por exemplo, porque é que uma vez que ele sabia as vogais muito bem, eu passei para os ditongos orais, porque aí a junção, o casamento, não é, das vogais, portanto, vogal, semivogal ou o inverso, seria mais fácil, e deixei os ditongos nasais para mais tarde. Porquê? Porque se ele ainda estava completamente baralhado também com o M e o N, os ins, importante, interessante, não é? Este som nasal que ele sabia que era um som, como ele dizia, é um som fanhoso. É um som fanhoso, eu lembro-me muito das palavras dele. Era um som fanhoso. Se era um som fanhoso, que ele sentia como um som nasal, mas ele não identificava, não via que era um I e um N, ou um I e um M. Ele não tinha esse conceito, não é? Neste caso da palavra aconchegante, ele não conseguia identificar estes sons nasais aqui, o com e o chegante, não conseguia. Portanto, daí ter feito este percurso. Portanto, as vogais estavam estabilizadas, vamos casá-las entre eles, não é? Vamos a um casamento que são os ditongos, crescentes e decrescentes. Não dei muita importância se era crescente e decrescente, eu só queria que ele sentisse que realmente ali as vogais estavam a acontecer, não é? Uma mais evidente do que outra, e depois fui a outras letras e só mais tarde é que passei para as nasais, para os ditongos nasais. Mais tarde, depois dos M's e N's. Os outros são, por exemplo, os dígrafos. Os dígrafos também os afastei bastante, isto de acordo também com a conversa que estávamos a ter com a professora Cristina há pouco. Os afastei bastante porque os dígrafos, em alguns disléxicos, o nhe e o lhe são um verdadeiro nó. São muito, muito difíceis. Eles confundem, não distinguem os sons. E, portanto, ao longo dos 2 meses eu afastei muito o nhe do lhe. Sim. Por exemplo, dizer palhinha, tem os dois, não é? Tem o lhe e o nhe, é complicado, fácil dizer, tudo bem, mas escrever é muito complicado. Porque podem ser 2 lhes, podem ser o inverso, portanto, trocar os dígrafos é complicado. Mas a ordem depois foi afastando os pares mínimos. Aqui é um percurso muito, não diga normal, é um percurso especializado. Um percurso de intervenção. Se agora tivesse um outro aluno disléxico, com outras características, eu iria adequar a estratégia e a ordem àquilo que ele me estava a dar. Porque isto é algo que os professores que trabalham com educação especial ou com alunos com dislexia, neste caso, não podem pensar. Não dá para tirar fotocópias e seguir aquilo que se pensou. Dá para levar o material que se pensa que se vai usar e ter a flexibilidade no momento de ajustar, simplificando ou complicando o material que levamos. Porque o material não é estanque. É um material o material ou recurso, não é? Pedagógico, podemos usar, mas ajustar por necessidade. Não é de forma rígida que usamos o material que levamos e que pensámos fazer daquela maneira. Já que falas essa intransigência não é boa para ninguém, porque não resulta. É preciso Certo. flexibilidade e sentir que é preciso facilitar, ou que é facilitar no sentido de simplificar o exercício. E outro aspecto muito importante, criar sempre atividades, percursos, parcerias entre nós, não é? Entre nós e a criança, de promotoras da autonomia, porque eu digo isto abertamente, eu auxilio os disléxicos o mais que posso e tudo o que sei, mas não é para eles terem apoio a vida toda, não, é para serem autónomos,
a partir, assim, tão breve quanto conseguirem, não é? Porque a sociedade é exigente, a vida profissional não se coaduna com estes apoios, estes auxílios a vida toda, não é? A criança, que depois é jovem, depois é adulta, profissional, pessoas de sucesso, e têm de desenvolver a autonomia e a responsabilidade. E não é auxiliando a vida toda que se vai criar essa autonomia. Temos pessoas de sucesso, temos enfermeiros, temos pessoas com doutoramento, temos médicos, temos todas as áreas profissionais, excelentes profissionais. Porquê? Porque encontraram em si próprios a forma de vencer, com ou sem ajuda. Mas não concordo com os apoios a vida toda. Quando digo a vida toda, a vida escolar. Para mim não faz sentido. Não faz sentido um apoio até ao 12º ano. Não. Já tinha que... as facilidades, desculpem, as dificuldades já tinham que estar ultrapassadas e com as estratégias internas para continuar a viver com sua dislexia e a ultrapassar os obstáculos. Exatamente, compreendendo-a e sabendo Sim, isso mesmo. regular. Sim. Não é? Tu falaste sim. aí dos materiais, foi um ponto que eu também achei muito curioso, porque nós estamos a trabalhar com materiais validados cientificamente, porque também existe investigação que legitima, sobretudo na formação inicial, mas também na formação contínua, que o professor, usando, manipulando o material que foi validado, que foi construído, co-construído por professores, por formadores, por investigadores, que foi testado, enfim, que esse material depois, pela forma como tudo é descrito, apresentado, que ele tem um potencial formativo que faz com que o jovem professor ou com que o professor mais experiente se aproprie das lógicas didáticas. Então apostamos muito no uso de material validado. E tu comentaste que foste buscar material à internet e eu pensei, e gostava de o dizer agora em voz alta, mas tu sabias o que estavas a fazer, não é? Portanto, houve muito estudo e há muito saber teu já construído, co-construído, que te permitiu saber o que estavas a escolher. Tu precisavas de um material com determinadas características, com determinadas imagens, não ias tu desenhar, ir à procura de N imagens, portanto, sabias o que procurar e tinhas um propósito e a capacidade do tal macroplano que depois se vai afinando e ajustando, não é? Portanto, foi também algo Sim. que me... Olha, e deixa-me acrescentar agora aqui mesmo, mais as jovens, não é? A questão em formação, para todos, obviamente, mas mais para as mais jovens. Por exemplo, no Brasil produz-se imenso e há muito material de intervenção que nós podemos usar, mas Pois. há imenso léxico, vocabulário que os portugueses não conhecem, ou agora poderão conhecer, porque temos uma comunidade brasileira maior, mas ainda assim não conseguimos usar o material todo acriticamente, portanto, sem utilizar o conhecimento científico e o nosso espírito crítico, num material que vem do Brasil. Confirmar, validar se aquilo está bem feito, e dois, não colocar nunca um aluno português perante o léxico do Brasil sem saber o que é aquilo, não é? Dou o exemplo da pipa, que eu dou sempre este exemplo. A pipa, para nós, é onde está a pipa do vinho, a pipa do brasileiro é um papagaio, aquele papagaio de brincar nas praias. Portanto, não tem nada a ver. Portanto, não, frutas também, animais também. Portanto, não podemos usar materiais sem pensar na adequação que aquele Ao material, contexto. ou precisamente, ao contexto, à Ao contexto. pessoa. Sim. Imaginem que tínhamos um menino disléxico brasileiro. Pois então não tinha problema nenhum, era só verificar se era útil aquele material. Mas sendo português, temos de ter esse cuidado. Sim. Bom, já perceberam que eu dei aqui um bocadinho mais de tempo para compensarmos, não sem querer abusar da tua boa vontade, Paula. Teríamos tempo para mais uma questão? Sim. Ainda temos aqui tanta gente. Então vamos lá, mais uma questão.
Escusado seria dizer que o menino é inteligente, não é? Neste momento está a terminar o 7º ano, à beirinha do 8º, e a vida corre-lhe bem. Eu acho que também era bom saberem estas notícias, não é? Sim. Tem um bocadinho de dificuldade com história, e a história está, não por causa do estudo, mas por causa da organização temporal, que era algo que ele também tinha em dificuldade. Desculpe, Paula, posso só perguntar fazer uma questão por curiosidade. Qual foi a Sim? periodicidade das sessões? Portanto, sabemos que decorreram durante 2 meses. Qual foi o nível de intensidade das mesmas, Paula? Olha, foi segunda, começou por ser segunda, quarta e sexta, no metade do tempo, e depois passámos a 2 vezes. Quando passámos a 2 vezes foi por excesso de trabalho também da nossa parte, mas sempre que conseguíamos fazer 3 vezes, portanto a sessão ser 3 vezes, fazíamos. A duração de cada sessão era no máximo 1h30, até porque ele ali com 1h15, 1h20, já começava a distrair-se, a ser lento, a coçar a cabeça, pronto, começava a ficar cansado. Com aqueles sinais, obviamente, que Sim. as crianças acusam. Muito obrigada, Paula. Agradecer toda a sua partilha, que foi fenomenal. Eu, como professora de Educação Especial, revejo muito nesta questão dos bilhetes para o impossível e obrigada, Paula, por embarcar e ter nos partilhado esta sua experiência. Desejo os maiores sucessos. Obrigada. Obrigada. A Tatiana agora tem a mãozinha no ar. Sim. Professora Paula, parabéns pelo trabalho. É um trabalho que partiu de algo nada previsto, né? Parece que é um trabalho e que se tornou um trabalho científico e que faz toda a diferença. Como acho que nós precisamos estar muito atentos, né? Essas oportunidades, né? E essas partilhas e fazem tanta diferença, assim, né? Na forma como refletimos, a forma de educar e estarmos mais atentos também, né? A cada aluno, a experiência de cada aluno. E quanto a isso, a minha pergunta é, assim, numa intervenção externa, quando percebemos esses problemas, numa observação ou numa sala de aula, a, percebemos que essa questão veio a partir da família, né? Foi uma ajuda, um pedido de ajuda da família e não do professor. Seria importante nesse contexto de intervenção ouvir ou participar ou fazer um trabalho junto à família? Como que seria a melhor forma de intervir no problema? Ok, obrigada pela pergunta, que é muito pertinente. As crianças estão inseridas numa família, por sua vez numa escola, por sua vez numa sociedade, não é? Todos temos a nossa responsabilidade na sua formação. Este pai era um pai atento, mas que não sentia que não tinha capacidade ou conhecimento, melhor dizendo, para auxiliar o filho. Pediu ajuda, portanto fez o que qualquer pai faria, não é? Portanto fez o certo. Em relação à escola, em relação à professora, a professora também já tinha feito a referenciação. Portanto, na escola a professora fez tudo certo, ou seja, já tinha diagnosticado, sentido as dificuldades do aluno e já estava à espera, não é? De vaga, vez, do psicólogo escolar para ser feita a avaliação. Este é um caminho, portanto, a professora depois ficou à espera da avaliação. No meu entender e criticando, embora não se soubesse o que a criança tinha, sabíamos que tinha algum tipo de patologia. Poderia ser feito um trabalho de diferenciação e não apenas colocá-lo na sala não, no grupo dos meninos do 2º ano, onde ele se sentia francamente mal. Em relação à participação, à nossa participação, portanto, a ajuda externa, este apoio especializado,
Eu fui chamada várias vezes a escrever um pequeno relatório, mesmo através agora está-me a faltar o termo, encarregado de educação. A professora pediu um relatório do trabalho que estava a ser desenvolvido fora da escola, porque ela sabia, o encarregado de educação tinha informado, e eu fiz um relatório em cada período, portanto, na altura da Páscoa e depois no final do ano, também um relatório das atividades, do desenvolvimento dele, dos sucessos, das conquistas. Quando falo em sucesso, é no sentido de ninguém está aqui a brilhar para estar na moda, é as conquistas, o que é que ele já sabe fazer, não é? O que é que está a dominar que não sabia antes. Portanto, portanto, o apoio especializado colaborou também neste relatório final, que depois foi entregue à psicóloga e a psicóloga também contemplou. Portanto, houve aqui alguma articulação, não foi a melhor, mas houve alguma articulação que funcionou, assim, funcionou. E a professora acha que fez a diferença também para a professora? Foi uma forma de ter mais uma nova visão a respeito dessas experiências? Foi alguma contribuição? Ai, uma pena. Não. Não. Não, porque a atitude junto do miúdo era sempre a mesma, foi sempre a mesma. E se houvesse, por exemplo, quando de março até à Páscoa, naquele ano a Páscoa foi um bocadinho mais tarde, essa contemplação, aquele relatório que está por baixo, portanto, as folhas do primeiro ciclo têm os parâmetros, depois o suficiente, bom, muito bom, e depois tem uma caixinha, não é? Onde se pode escrever algum tipo de comentário, seja o que for, bom ou mau, não importa, e esse espaço era um espaço vazio. Que pena. E as aulas não estava lá para ver, não posso dizer, mas a atitude junto do miúdo não mudou, porque continuou a estar no grupo do segundo ano, continuou a fazer os manuais do segundo ano, tanto que no ano seguinte ela percebeu que os manuais do terceiro ano não iam ser usados, porque ele estava capaz de ir para o quarto ano. Bichinho. Sim. Obrigada, professora. E que sorte que teve esse aluno de encontrá-la. Eu tenho certeza que fez muita diferença. Sim, fez diferença. Claro que havia ali lacunas graves ao nível da gramática, não é? O que é o nome, o que é plural. Portanto, esses conceitos eram conceitos que eu senti que ele já estava mais munido, mas que não sabia. Mas o meu foco não era a gramática, nunca foi, não é? Nunca foi. Embora a gramática embora é realidade, é estruturante de uma língua, de um conhecimento. Microfone. Desligaste o micro, Paula, não ouvimos o final da tua frase. Nem sequer mexia nada. Isto está doido hoje. Tinha as mãos aqui, na caneta. Pronto. Estava eu a dizer que o foco de uma boa comunicação é uma boa estrutura gramatical, não é? A gramática a funcionar em todos os seus planos. E ali o conhecimento gramatical explícito ele não tinha. Mas depois, mais tarde, percebi que ele já sabia gramática. Depois fui acompanhando no quarto ano, ele já estava a apanhar o barco e agora acho que navega benzinho. Mas ele foi sabendo o que era essencial na fase em que tu estavas a trabalhar com ele, tanto que te sabia fazer as perguntas-chave. Sim, sim. Quando ele brincava a ser ele o teu professor, o meu professor, não é? Sim. Olha, é muito gratificante trabalhar com disléxicos, porque, primeiro, são pessoas inteligentíssimas,
muitas das vezes, eu costumo brincar, muitas das vezes mais inteligentes do que nós. A inteligência não é algo que falta a um disléxico. Claro que há pessoas mais inteligentes, outras menos, mas as pessoas com dislexia são extremamente inteligentes. Não é? E depois que começam a querer ultrapassar as suas dificuldades, começam a desenvolver uma resiliência que não os abandona o resto do tempo, o resto do tempo de vida. E é essa resiliência que os faz vencer na vida. Depois é gratificante porque as nossas estratégias, quando muito adequadas, funcionam tão bem que eles começam a saber fazer. E começam a dizer, já não é preciso, porque eu agora já sei. E sabem efetivamente. Portanto, é muito, muito gratificante. É como qualquer professor que tem os seus alunos com bons resultados, não é? Todos queremos que todos tenham bons resultados. Significa que toda a gente trabalhou bem. O professor fez o que devia e o aluno também. Olha, ver, até acabei de fazer uma rima. Eu julgo então que vamos terminando, porque já são quase 7h30. Oh, Paula, muito obrigada pela tua generosidade também de vires partilhar esta experiência fabulosa connosco, por todo o saber e o exemplo que aqui deste. E que alegria esta criança, este jovenzinho, não é? Agora já tendo as suas estratégias de autorregulação, a sua autonomia, e continua aí a fazer o seu percurso já com a sua relação com a língua muito mais oleada, muito mais apaziguada, não é? Já a ver o Sim, sim. desafio como algo não insuperável, mas algo que, uma escada que ele consegue subir paulatinamente, com paciência, com resiliência, com perseverança, não é? Sim, porque Pronto, a partir do momento em que ele aprendeu a ler, ele acedeu à compreensão, portanto, as fases da leitura, não é? A decifração, sim, compreensão. Se a isso decifração mesmo, estava tão inibida, exato. ele não era pateta, porque quando ele ouvia uma canção, quando ouvia um texto áudio, quando ouvia um texto que nós líamos, ele compreendia o texto, embora não na Claro, totalidade, porque depois não retinha a informação toda. A partir do momento que ele começa a ser fluente e a decifração fica conseguida, ele sim. começou a compreender muito melhor os textos. Porquê? Claro, Porque não está. Não, libertou o esforço, o investimento precisamente, cognitivo para o que interessa e que precisamente. se desenvolve pela vida Sim. fora, não é? Pois, se Para a fosse compreensão. necessário ler o texto novamente para ir à procura de alguma informação, então, mas nós também fazemos isso, Claro, não é? Portanto, claro. fazia ali uma segunda vez e acedia à compreensão. Uhum, uhum. Depois era a parte da escrita que Sim. estava ainda, precisava trabalhar mais a escrita, mas foi ali um desbloquear, uma alavanca que abriu o portão, Uhum. foi assim Até muito esse aspecto também interessante. foi tão enfatizado por ti, não é? De a escrita sempre ter acompanhado este trabalho tão intenso e intensivo. Portanto, textos, sempre muitos textos. E sabemos que a investigação também defende isso, não é? Essa imersão em textos, porque afinal nós já vivemos imersos em textos. No fundo, é olhar para eles com olhos didáticos e rentabilizar isso. E também, voltando aqui à memória que tu salientaste tanto, a importância de trabalharmos a memória Uhum. a memória a curto prazo de trabalho, não é? De que falaste, mas também a memorização de poemas inteiros. E essa é uma prática que se calhar às vezes se negligencia e que tem tanto Sim, potencial em termos dos jogos sim. sonoros, não é? Da consciência fonológica que se aprimora, e da fluência também, da automatização da fluência leitora, parece-me, não é? Olha, uma coisa muito interessante que ele gostava de fazer, isto as conversas são como as cerejas e nós não saímos daqui. Sim, pois é. Por exemplo, em poesia, retirar a última palavra que rima e colocar outra. E eu dizia, olha, não te preocupes, vamos fazer poemas patetas. Vou fazer poemas patetas porque eu não estava preocupada
com o sentido. O sentido ele já tinha interpretado aquele poema, já tinha percebido como é que funciona, já tinha feito a compreensão, já tinha feito a leitura. Então agora vamos escrever. Vamos apagar, e apagava, imaginem, nas rimas cruzadas, AB, AB, apagava metade e deixava a outra metade. E ele tinha de colocar uma palavra a rimar com a que já estava. Aquilo ficava às vezes muito pateta, eram poemas patetas, eram divertidos, mas o que é que ele estava a fazer? A escrever palavras com o mesmo formato silábico, eventualmente, ou a mesma rima, que ia fazer a rima com a palavra de cima. Dava-lhe ali algum gozo, não é? Esta palavra não rima. Esta palavra, mas esta serve. Mas esta é muito grande. Ou seja, o trabalho com a palavra grande, palavra pequena, que rima ou não rima com a que já estava, era uma coisa que o divertia muito. Sim. Estava E a depois escrever. esse absurdo, não é? O absurdo, o nonsense, depois Sim. é muito giro. As pseudopalavras, ele não lhe chamava pseudopalavras, chamava-lhe palavras doidas. Essas então é que não existem mesmo, ó Paula. Pronto, e de facto não existiam. Uma pseudopalavra é uma palavra com o formato silábico da língua, mas sem significado, não é? Essas é que são mesmo doidas, essas não existem. Pois não, então, mas tu podes fazer umas, queres? E ele fazia pseudopalavras, dava-lhe um gosto Palavras tremendo. doidas. Palavras doidas. É isto, é saber gerir aquilo que a criança nos dá, criança ou jovem, porque os disléxicos crescem, não é? Saber aquilo que eles nos estão a dar e conseguir explorar essa dificuldade barra facilidade. Aqui o que eu disse logo também no início, que foi maravilhoso ele ser assim. A personalidade ajudava imenso. Se fosse daqueles meninos que também já tive, daqueles meninos ou meninas, pronto, muito tristonhos, muito tímidos, muito com medo de errar, muito o não querer fazer porque já está cansado do erro, teria sido muito mais difícil. Aquela personalidade ajudou imenso. Não é? Brincalhão, divertido, observador, sentido de humor, muito dramático, assim, ele a tentar ler com a expressividade, não é? Com muito dramatismo, com muitas caras, fazia assim muitas caras, portanto, era muito divertido. E eu acho que isso ajudou muito também, a própria personalidade da pessoa ajuda, às vezes, é como nós, não é? A vencer as nossas dificuldades, os nossos contratempos da vida. A personalidade ajuda ou prejudica, não é? Somos como somos. Somos como somos. Mas ajuda muito, este tipo de personalidade assim, ajuda muito. Até isto é tudo um conjunto. O facto dele gostar de dançar e do teatro, o que é que fazia? Quem dança está habituado a treinar mais uma vez, mais um ensaio, mais um treino. E o teatro é a mesma coisa. Faz agora desta maneira, faz agora esta cara, faz agora... Há ali aquela necessidade da repetição para fazer melhor. Isso ele tinha em si e foi o ideal para estar neste processo, não é? Para estar neste processo de aprendizagem, da leitura e da escrita. Até mesmo, por exemplo, a matemática fez-me muita impressão ele não conseguir somar 10 mais 2, 22 mais 2. Não conseguia. Não conseguia. E depois já era divertido. Pronto. Estes cálculos assim muito simples, mas mentais, já era muito divertido. E depois fazer as contas mesmo em papel também passou a ser interessante. Não é? Isto porque vocês sabem aquilo do transporte, não é? Do vai 1, vai 2, eu não sei o termo técnico em matemática. Eu habituei-o a fazer um risquinho ao lado da conta e colocava lá WC. E ele, WC. Sim, não podes esquecer. Olha, eu falo abertamente. Não podes esquecer de puxar o autocolismo. Então, usaste esse número, por exemplo, 8, 22 mais 8,
não é que vai dar 31, mas 23 mais 8. 8 e 3, 11, certo? 11. O 1 vai para a casa de banho, certo? Para ele não se esquecer. Vai para a casa de banho o 1 e depois vai buscá-lo. Então, 2 mais o 1 da casa de banho, 3. 31. Já usámos? Já. Puxa o autocolismo. Risca. O concreto aí. Riscava aí o 1, não é? Riscava com um tracinho, assim, para anular aquele número. Foi como surgiu na altura. Qual é o melhor método? É o que funciona. Exatamente. É o que funciona. Com ele funcionou muito esta brincadeira do WC e ele não se esquecia de carregar no botão. Carregar no botão era pôr o tracinho em cima do 1, porque já o tinha utilizado, efetivamente, não é? Já não podia usar novamente, senão ia fazer uma conta errada. E funcionou muito bem. São pequeninas estratégias, esta se calhar foi um bocadinho exagerada, são pequeninas estratégias que funcionam muito bem. Nada exagerada, Paula, nada. As crianças adoram estas piadas. Estou a lembrar-me do livro A Topeira que queria saber quem lhe fez aquilo na cabeça. Sim. Não é? Portanto, Sim. olha, Paula, muito obrigada por esta partilha tão rica, tão abundante de detalhes, de sugestões. Muito obrigada. E muito obrigada também a todas, acho que não esteve nenhum senhor, nenhum rapaz, a todas as que estiveram aqui presentes, as estudantes, as colegas professoras dos vários níveis de ensino, inclusive várias professoras aqui do primeiro ciclo, professoras mais experientes. Também temos aqui jovens professoras, recém-diplomadas aqui pela nossa IESES, gente do grupo Protextos, portanto, muita desta gente da comunidade de aprendizagem Protextos. Houve aqui quem perguntasse se a apresentação ia ficar disponível. Nós estamos a gravar a sessão. Se tudo correr bem aqui tecnicamente, o vídeo será editado para cortarmos aquela parte em que estivemos a ultrapassar o desafio, não é? E depois o vídeo ficará disponível no canal de YouTube da nossa escola, da Escola Superior de Educação de Santarém. Eu coloquei aqui o link e também no site do Protextos. Vamos sempre, quando gravamos alguma sessão, disponibilizamos-la no site do nosso Protextos, do grupo Protextos. Eu deixei aqui o site também, o link mais direto para os vários eventos e o link mais geral para a comunidade, onde alojamos também outras brochuras de atividades que fazemos e assim vamos partilhando em comunidade. Pronto, muito obrigada, Paula, e a todas que estiveram aqui. Um resto de um bom serão e até uma próxima ocasião. Olha, rimei também. Já estás motivada. Já estás Já motivada. estou Muito motivada, obrigada. sem dúvida. Obrigada. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.